Hello, guys. How's it going? Hoje nós vamos estudar sobre perguntas indiretas. Você sabe o que é isso? Vamos dar uma olhada para ver se você consegue identificar quais perguntas aqui na tela são indiretas. Mas antes de tudo, só um lembrete de que nós usamos as perguntas indiretas para soar mais educados, ou seja, esse tipo de pergunta pode ser comumente utilizado no ambiente de trabalho, e você também pode usar esse tipo de pergunta para pedir favores. Dessas perguntas aqui, quais vocês acham que são indiretas? Resposta: letra B, D, E e F. Como eu sei que elas são indiretas? Porque elas têm uma pequena introdução aqui antes da pergunta. Ó. Can you tell me where you were born and raised? Eu poderia só perguntar, where were you born and raised? Mas aí eu coloquei essa introduçãozinha aqui, ó. Can you tell me? Aqui embaixo eu coloquei I would like to know como uma introdução. E aí depois vem a pergunta de verdade, ó. What fruits and vegetables you usually eat? Would you mind telling me? E aí depois disso vem a pergunta. E do you know? E após isso vem a pergunta. Porém, é muito comum que as pessoas cometam alguns pequenos erros em relação a essas perguntas indiretas. Eu vou falar para vocês agora quais são esses erros e como evitá-los. Primeiro de tudo, para formar uma pergunta indireta, você precisa de uma parte introdutória. É isso que vai deixar a sua pergunta soar um pouco mais educada. Aqui a gente tem alguns exemplos de partes iniciais. Além disso, é muito importante observar que, como nós colocamos essa introdução, o verbo auxiliar das perguntas e a inversão que a gente geralmente usa para fazer perguntas vai acontecer nessa parte inicial e não na pergunta de verdade, que fica na segunda parte. Ou seja, nós temos que adicionar essa introdução que eu já falei para vocês. Número 2, nós temos que ajustar a ordem das palavras da segunda parte, porque agora a ordem vai ficar como se fosse uma frase afirmativa. Já vou mostrar alguns exemplos. Também vamos precisar eliminar o do, o does ou o did da segunda parte, porque agora não é mais formato de pergunta, e usar if ou whether, se for uma pergunta de sim ou não. Vamos dar uma olhada. Pergunta direta. What do you like to do in your free time? Pergunta indireta. Could you tell me what you like to do in your free time? Quais são as diferenças? A indireta tem a introdução. A direta tem o verbo auxiliar, ó, do you. Porém, na indireta, eu não coloco mais o verbo auxiliar aqui. Eu elimino esse do. Por quê? Porque a inversão já está acontecendo aqui. Então, eu já estou usando a estrutura para a pergunta nessa primeira parte. Então, eu não preciso repetir uma outra estrutura de pergunta nessa segunda parte. Ela tem que ficar em um formato afirmativo. Mesma coisa aqui. Coloquei esse do you know para introduzir, ou seja, tive que eliminar o does antes de Amanda, porque agora essa segunda parte vai ficar formato afirmativo. Coloquei o S aqui, ó, no works. E como é uma pergunta de sim ou não, eu coloquei o if para transformar para a indireta. Novamente, temos a nossa parte introdutória. A ordem aqui na direta ficou can you, na indireta ficou you can, porque a segunda parte tem que ficar em formato de afirmativa. Mais uma vez, coloquei a minha parte introdutória, I was wondering if, e então, em vez de colocar could I, eu coloquei I could. Inverti aqui a ordem para deixar um formato afirmativo, já que agora não é mais uma pergunta. Se eu colocar was wondering if, virou uma frase afirmativa. Porém, é no intuito de saber alguma informação. Por isso que ela ainda se encaixa na categoria de perguntas indiretas. Agora, para praticar, vamos tentar transformar essas perguntas diretas em perguntas indiretas. Vocês precisam colocar a parte introdutória e fazer alterações aqui para que essas frases agora fiquem no formato de afirmativo, já que a estrutura da pergunta vai ficar na parte introdutória. Conseguiram fazer as modificações? Vamos ver como ficaria. A parte introdutória pode variar. Pode ser, por exemplo, do you know? Can you tell me? I was wondering.
E aí podem observar que eu eliminei os verbos modais aqui, aliás, e aí podem observar que eu eliminei os verbos auxiliares, por exemplo, não tem mais o do aqui nessa parte, coloquei o can após o sujeito, aqui também não tem do, aqui coloquei o verbo to be após o sujeito também. Então, é necessário fazer essas pequenas modificações para que uma pergunta indireta fique na estrutura correta. Okay, guys, that's it for today. See you later next class.